Paz do Senhor para os irmãos. Fábio Barbosa Santos, do canal Sertão City 78 SI. Estamos hoje trazendo a lição em áudio, a lição do discipulado, o quarto ciclo, que tem por tema Portando uma Nova Identidade. A lição de número 3 tem por tema Cristo, o discípulo e a lei. E o texto bíblico base da lição, ele encontra-se em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 20. Diz assim o 17: Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei em que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exercer a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Meditação, porque o fim da lei é Cristo para a justiça e todo aquele que crê, que encontra-se em Romanos capítulo 10, versículo 4. Comentário, introdução. Depois de tudo que foi apresentado por Jesus no início do seu Sermão da Montanha, era natural que muitos dos seus ouvintes o vissem como um revolucionário religioso, como alguém que queria destruir a lei dos profetas, isto é, que queria romper com todo o Antigo Testamento. Entretanto, Jesus faz questão de deixar claro que o seu posicionamento era exatamente o oposto do que estavam supondo naquele momento. Na verdade, ele não viera destruir a lei e os profetas, mas sim cumprir o que diziam a lei e os profetas. Não cuidei que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. Mas o que significa cumprir a lei e os profetas? O que Jesus queria dizer com isso exatamente? E qual é a relação entre a vida e o ensino de Jesus e o Antigo Testamento? Primeiro tópico, subtópico primeiro. Cristo cumpriu toda a lei. O que significa cumprir a lei e os profetas? Ao afirmar que viera cumprir a lei e os profetas, Jesus estava asseverando que ele viera para cumprir os mandamentos e as promessas do Antigo Testamento, isto é, seus preceitos e profecias, além de seus símbolos e tipos. Sobre símbolos e tipos, basta lembrar que muito do que vemos nos cerimoniais litúrgicos judaicos registrado no Antigo Testamento, na lei de Moisés, e mesmo em alguns episódios vividos por homens de Deus do passado, registrados também no Antigo Testamento, simbolizavam claramente Jesus e seu sacrifício na cruz para nós, para a remissão dos nossos pecados. A Epístola aos Hebreus, por exemplo, é dedicada quase totalmente a demonstrar como a pessoa e a obra de Jesus, sua vida, ministério, morte e ressurreição, estavam simbolizadas e tipificadas no Antigo Testamento. Exemplo, os capítulos 7 e 10 de Hebreus. Um detalhe importante aqui é que Jesus está reconhecendo nessa passagem que as escrituras do Antigo Testamento são divinamente inspiradas, porque inclusive apontam para ele. Profecias cumpridas do Antigo Testamento, encontramos várias profecias e profecias sobre o Messias. Em o Novo Testamento, vemos o Messias, Jesus, cumprindo cada uma delas. Lucas capítulo 24, versículo 44. O título de amostra, vejamos algum desses cumprimentos. Ele nasceu de uma virgem, Mateus capítulo 1, versículo 18, como profetizado em Isaías 7,14. Ele nasceu em Belém, Lucas capítulo 2, versículo 4, como profetizado em Miqueias. Ele é Deus encarnado, Isaías capítulo 7, versículo 14, 9, 16 e Mateus capítulo 1, versículo 18. Ele entrou em Jerusalém sobre um jumento, Zacarias capítulo 9, Marcos capítulo 1, 11, versículos de 1 ao 10. Ele foi traído por um amigo, Mateus 26, 47 ao 50, como profetizado em Salmos 41, versículo 9. Jesus cumpriu todos os ritos da lei de Moisés. Tópico 1, 3. Tudo aquilo que a lei de Moisés exigia, Jesus cumpriu. Inclusive, ele condenou os fariseus e seus dias porque criavam tradições para descumprir a lei. Jesus se submeteu até mesmo ao ritual do batismo em águas, criadas
criado e ministrado em sua época por João Batista. Ele cumpriu toda a lei por nós, viveu sem pecado, mas mesmo sem pecado se fez pecado por nós, levando toda a nossa culpa sobre si no madeiro, para hoje oferecer perdão, salvação pelo seu sangue e interceder de forma perfeita por nós. Hebreus capítulo 4, versículo do 14 ao 16. Primeiro tópico 4. Em Cristo, a lei mosaica cumpre o seu objetivo. A Bíblia afirma que o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. A lei apontava para Jesus e ele cumpriu cabalmente por nós. O que isso significa? Significa que não estamos sujeitos mais àquelas cerimônias e àqueles rituais litúrgicos do Antigo Testamento, que eram apenas símbolos da vida, pessoa e obra de Jesus. O próprio Jesus considerou as leis dietéticas já cumpridas, o que foi corroborado pelos seus discípulos. Entre tantos aspectos morais da lei, os princípios morais subjacentes em suas ordenanças e implícitos em seus ritos ainda são válidos para nós hoje em dia. Honrar a Deus acima de todas as coisas, a prática do amor, a condenação da mentira, o amor, a verdade e a fidelidade conjugal e etc. O próprio Jesus reiterou. Muitos desses mandamentos do Antigo Testamento ainda aprofundou o seu significado em Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 48. Outro detalhe é que, como Jesus disse, muitas das profecias do Antigo Testamento ainda hão de se cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 18. Ou seja, o Antigo Testamento ainda é muito importante para nós hoje. Romanos capítulo 15, versículo 4. O maior e o menor no reino de Deus. Primeiro tópico 5. Jesus representa nessa passagem um teste de grandeza. Ele deixa claro que aqueles que violam os mandamentos, os preceitos morais da lei e ainda criam ensinos e tradições para justificar tal conduta, Mateus capítulo 15, versículo 6, são insignificantes em obras e vida em relação ao reino de Deus. Note que Jesus fala de menores mandamentos, ou seja, do reino de Deus. Mesmo os mandamentos divinos considerados menores são importantes na sequência. Jesus afirma que grande no reino de Deus, e quem não apenas cumpre os mandamentos divinos, mas que também ensinam, e vice-versa, e também quem não apenas ensina, mas vive-os. Entretanto, é importante entender aqui que Jesus não estava falando de mero legalismo. Ele deixa isso claro no versículo seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 20. Onde e como viveremos a seguir, enfatizou que alguém pode ser minucioso no cumprimento de cada mandamento divino e mesmo assim estar longe do reino, quando sua obediência é meramente formal, mecânica e orgulhosa. Tópico 2. O perigo de se fazer da letra uma religião mecânica. Uma religião voltada só para o exterior. Ao contrastar a justiça dos escritos e fariseus com a justiça dos filhos do reino, Jesus deixa claro que este excede aquele. Mateus capítulo 5, versículos 19 e 20. Mas em que sentido? Em primeiro lugar, no sentido de que a justiça dos escribas e fariseus era preocupada apenas com o exterior. Seus corações continuavam sujos porque procuravam apenas a aprovação e elogio dos homens. Jesus afirma que devemos fazer o que é certo por temor e amor a Deus, e não para receber aplauso dos homens. Tópico 2, segundo subtópico. Uma religião voltada para o orgulho pessoal e aplauso dos homens. Em segundo lugar, os escribas e fariseus confiavam que eram salvos apenas pelo que faziam exteriormente na religião, quando na verdade Deus olha não apenas para nossos atos, mas para o nosso coração, para a intenção com a qual fazemos as coisas. A parábola do fariseu e do publicano contada por Jesus é bem didática quanto a isso. Não basta seguir à risca as normas e os mandamentos bíblicos. Se os obedecermos de forma mecânica e orgulhosa para sermos louvados pelos homens, ou achando que somos salvos e abençoados pelas nossas ações, não somos salvos pelas nossas boas obras. Estes são apenas o nosso dever e devem ser também o nosso prazer. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé na obra de Cristo, na cruz do Calvário, por nós. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. A justiça do reino de Deus. Terceiro tópico, primeiro subtópico. Uma religião de coração. Devemos sobejar em boas obras, mas como consequência, na nossa salvação. Tito capítulo 2, versículos 12 ao 14. Como dever natural dos filhos de Deus, como expressão real da nossa fé em Cristo, Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 17, como manifestação da graça divina em nossas vidas, e como gratidão e louvor por aquilo que Cristo
fez por nós, jamais como base para a nossa salvação. Terceiro tópico, segundo subtópico, mais que observâncias, em suma, como lembra o teólogo Donald Stamps, os escribas e fariseus observaram muitas regras, oravam, cantavam, jejuavam, liam as escrituras e frequentavam os cultos nas sinagogas. Porém, eles substituíam as atitudes interiores corretas pelas aparências externas. Por isso, Jesus afirma em Mateus, capítulo 5, versículo 20, que a justiça que Deus deseja de seus filhos transcende a justiça dos escribas e fariseus. Vai muito além da justiça deles. Mas, precisamente, ele está dizendo que o coração e o espírito, e não somente os atos externos, devem conformar-se com a vontade de Deus, na fé e no amor. Essa é a verdadeira vida de piedade para o cristão. Concluindo, que possamos sempre avaliar não apenas as nossas ações, mas também as nossas intenções. Pois, como aprendemos hoje, não basta fazer o que deve ser feito, é preciso também fazê-lo com as motivações certas. Nunca com orgulho, nunca almejando os aplausos das pessoas, mas sempre pelo dever e pelo prazer de fazer o que é justo, sempre apoiados na graça de Deus. As leis do Antigo Testamento, destinadas diretamente à nação de Israel, tais como as leis sacrificiais, cerimoniais, sociais, cívicas, já não são obrigatórias. O crente não deve considerar a lei como um sistema de mandamento legal através do qual se pode obter méritos e perdão. A salvação. Pelo contrário, a lei deve ser vista como um código moral para aqueles que já estão num relacionamento salvífico com Deus e que, por meio da sua obediência, a lei expressa a vida de Cristo dentro de si mesmo. A fé em Cristo é o ponto de partida para o cumprimento da lei. Mediante a fé nele, Deus torna-se Pai. Por isso, a obediência que prestamos como crentes não deve somente do nosso relacionamento com Deus como legislador soberano, mas também do relacionamento de filho para com o Pai. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esse é um trabalho para edificação daqueles que não têm possibilidade de ler, para aqueles que não sabem ler e para outras pessoas que estão tendo essa dificuldade audiovisual. Deus abençoe a todos. Fábio Barbosa, canal Sertão City 78 SI. Inscreva-se, faça seu comentário e dê o seu like.